Muito bom dia a todos, muito obrigada por se juntarem a nós nesta sessão em que vamos falar do Programa Europeu de Investigação e Inovação, com foco na área da saúde, e o nosso objetivo era passarmos informação, darmos exemplos e deixar-vos perguntar tudo aquilo que sempre quiseram saber e nunca tiveram coragem. Pretendíamos que fosse uma sessão muito interativa e não apenas um passar de informação deste lado para aí, colocassem todas as vossas questões, que normalmente são as mesmas, são comuns e são relativamente simples de responder, e nós estamos disponíveis hoje para vos ajudar, de hoje e para o futuro, no que pudermos continuar depois a acompanhar-vos. Tenho comigo os meus colegas da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a AICIB, o Afonso Duarte e a Isabel Carvalho Oliveira, que trabalham comigo no Programa Quadro Europeu de Investigação, e como nossos convidados, com muita honra, o Marco Manso, da EDS, e o João Pedro Assunção, do Hospital do Espírito Santo de Évora, que vêm contar, porque é sempre diferente acreditar quando há uma experiência contada em primeira mão, como têm participado numa dupla de sucesso neste programa europeu, na área da saúde e noutras que com elas se relacionam. Espero que gostem e que saiam daqui com vontade de participar e contribuir para o sucesso da participação nacional. Vou pedir ao Afonso para projetar os slides. Preparamos uma apresentação e temos alguns momentos para perguntas e respostas. Aqui é um bocadinho a agenda do que temos pensado para vocês. Segue-se a seguir esta breve introdução. O que vos vou apresentar será como é que foi a participação nacional no que foi o Programa Europeu que terminou em 2020, como é que Portugal, na área da saúde, se portou, quanto dinheiro conseguimos, quem é que foi buscar esse dinheiro. Depois vamos então ter o Hospital do Espírito Santo de Évora e a EDS a falar do seu caso de participação. E depois o Afonso e a Isabel vão-vos falar das oportunidades da área da saúde para o futuro, agora em 2022, com o início do novo programa que começa este ano e que é o Horizonte Europa, e em cada um destes momentos teremos no final a oportunidade para as vossas perguntas e respostas. Informação importante: há 3 pessoas em Portugal que estão destacadas especificamente, reconhecidas pela Comissão Europeia, para vos passar informação sobre a área da saúde do Horizonte Europa. Chamam-se National Contact Points, é a designação oficial, e temos toda a disponibilidade para, por e-mail, por telefone, por reunião presencial ou remota, conversar convosco e passar-vos toda a informação. Portanto, não hesitem em contactar os pontos de contacto nacional, os NCPs, para toda a informação que queiram saber. Como nós costumamos dizer, não é um favor que vos fazemos, não é um jeitinho que damos, é uma delegação que temos para ajudar a comunidade portuguesa. Portanto, usem e abusem do apoio dos NCPs para a saúde, ou NCPs de outras áreas, se assim quiserem concorrer. Temos em Portugal pessoas que vos apoiam em todas as áreas do programa. No caso da saúde em particular, os NCPs da saúde enviam por e-mail mensalmente uma pequena newsletter com um conjunto das informações mais importantes na área da saúde a nível europeu, pontualmente com outras informações que sejam relevantes, e portanto convidamos todos desde já a inscreverem-se na nossa base de dados da ICIB para efeitos do Horizonte Europa e das oportunidades em saúde, e têm acesso ao link e ao QR Code. Podemos passar, Afonso, por favor. A primeira coisa que gostaríamos de saber era conhecer um bocadinho melhor a nossa audiência hoje. É sempre importante sabermos com quem estamos a interagir, de onde vêm e que grau de conhecimento têm no programa Quadro. Então, a primeira coisa que vos pedíamos era para participarem, através do link que a Isabel acabou de pôr no chat, para participarem nesta poll online e que nos indiquem qual é o vosso grau de familiaridade com o Programa Europeu de Investigação, seja o anterior, Horizonte 2020, Horizonte Europa. Portanto, isto para vocês, qual é o nível de familiaridade que têm? Nós vamos prosseguindo, se calhar fazendo aqui um bocadinho um bypass aqui a estas questões, porque para nós não é claro quem é que nos está a conseguir
interagir, sei pelo menos que nos estão a ver através da plataforma e, portanto, eu vou continuar, mas pedi aqui à organização que nos esclarecesse como é que podemos depois receber perguntas da audiência e confirmar que a audiência vê o que foi partilhado aqui nas nossas questões, pelo menos, e o que temos no chat. Pronto, enquanto aguardamos, eu vou continuar. Queríamos começar por vos mostrar o que é que foi o resultado da participação nacional na área da saúde no Horizonte 2020. Portanto, o Horizonte 2020 foi o programa que demorou 7 anos também, de 2014 até 2020, e teve várias áreas de financiamento, é um programa grande, tinha cerca de 80 mil milhões de euros, parte deles alocados ao que se chama a área da saúde. E a área da saúde tinha a designação de saúde, alterações demográficas e bem-estar. Portanto, estamos a falar sempre de oportunidades de financiamento para projetos em saúde muito aplicada e projetos sempre em consórcio. Portanto, isto é o que têm que ter em mente. Como é que se portou a comunidade nacional? Quanto dinheiro conseguimos ir buscar? Quantos projetos e quem? Portugal conseguiu trazer para as entidades nacionais, nesta área da saúde, o Horizonte 2020, cerca de 65 milhões de euros, porque participou em 119 projetos na área da saúde, sendo que nesses 119 projetos participaram 176 entidades portuguesas. É como o exemplo que vão ver daqui a bocadinho do caso concreto, portanto, é comum num determinado projeto, que é multidisciplinar, que é em consórcio, termos mais do que uma entidade do mesmo país e, portanto, neste caso, mais do que uma entidade portuguesa. Destes 119 projetos em que Portugal participou, 9 foram coordenados por instituições portuguesas. Isto faz uma diferença significativa, porque sendo projetos em consórcio, há uma entidade que é a principal, que tem o papel de coordenador. Tem mais dinheiro, determina coisas mais relevantes no projeto e Portugal, destes 119, coordena 9. É claramente um indicador que nós queremos melhorar e gostaríamos muito que agora, para o próximo programa, que também vai durar 7 anos, que as instituições portuguesas conseguissem coordenar mais projetos vencedores, obviamente. Estes 65 milhões de euros, perguntam-se, é muito ou é pouco? Depende, não é? Com o que é que comparamos? Comparamos em termos de percentagem do dinheiro total que foi distribuído na área da saúde. Portanto, estes 75 milhões de euros correspondem a 1,56% de todo o dinheiro que foi usado para financiar projetos na área da saúde. Pode parecer um valor baixo, mas é um valor bastante melhor para Portugal do que era o nosso histórico. Posso-vos dizer que no programa anterior, Portugal tinha ficado abaixo de 1% de financiamento na área da saúde, cerca de 0,7%. Portanto, em termos percentuais, no último programa, Portugal duplicou o dinheiro que conseguiu ir buscar. E também está em linha com aquilo que são os objetivos, eram os objetivos nacionais para o Horizonte 2020, porque Portugal põe cerca de 1,5% do dinheiro, portanto, pelo menos tentamos ir buscar esse valor. Vamos olhar para o lado esquerdo do gráfico e perceber como é que, em termos de projetos e de dinheiro, foi feita a distribuição pelo tipo de entidades nacionais. E podem ver, olhando pelas barras de cima, que quem melhor participa nos projetos de investigação são os institutos de investigação e as instituições de ensino superior, a academia, sobretudo as universidades. Os institutos de investigação, um bocadinho melhor no financiamento, vão buscar mais financiamento, a academia, as universidades, um bocadinho melhor no número de projetos. Temos depois uma barra que são as entidades governamentais. Sendo isto um programa muito aplicado, é muito comum que, por um lado, a FCT entra em algumas como agência financiadora nacional, mas do lado do Ministério da Saúde, sendo esta a área da saúde, temos muitas participações também, por exemplo, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, sobretudo, como é evidente no que toca à parte da saúde digital, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, o Infarmed também participa, portanto esta área governamental tem várias oportunidades de participação e Portugal também as tem agarrado. Olhando para as PMEs, para a barra das PMEs, ela também está simpática e muito em linha com o que é a participação de pequenas e médias empresas noutros países, portanto estamos bem.
Onde não estamos bem é na participação dos hospitais, tendo em conta a natureza aplicada destes financiamentos. Esperávamos que a participação nacional em termos de hospitais fosse melhor. E hoje vamos focar-nos um bocadinho aqui também nos hospitais, porque estamos numa sessão organizada pela APAP, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e, portanto, temos imenso interesse também com a AICIB em que consigamos promover a participação aqui das instituições de saúde nacional. Podemos ver nas duas bolinhas que estão abaixo que a nossa taxa de sucesso está muito alinhada com o que é a taxa de sucesso da União Europeia, e eu costumo brincar a dizer que isto agora apresenta-se como se quer, não é? Portanto, podemos dizer que estamos muito bem, que estamos em linha. Eu acho que podíamos estar bastante melhor, porque nós temos grandes desigualdades nos países, agora 27 da União Europeia, e eu acho que nós devíamos estar um bocadinho mais para cima na tabela e que temos esse potencial. Saindo desta análise, através da figura que está no canto inferior direito, aqui é importante porque temos a participação nacional analisada ao longo dos 7 anos do programa, tanto em termos de valor total de dinheiro que fomos buscar, como na percentagem que isso significa, porque uns anos pode haver mais dinheiro total para distribuir do que outros, portanto temos que ver sempre percentualmente se aquele valor em euros foi bom ou foi mau. E nós começámos 2014 bastante bem, mas depois, 2015, 2016, 2017, fomos piorando a nossa participação na área da saúde. 2017 foi péssimo, quase não fomos buscar dinheiro nenhum, foi uma tragédia. Mas, felizmente, 2018, 19 e 20 nós fomos recuperando. Nós acabámos a participação em 2020 com valores muitíssimo simpáticos. Só em 2020 nós fomos buscar mais de 20 milhões de euros, e conseguimos trazer para Portugal mais de 2% de todo o financiamento que foi distribuído na área da saúde. Foram números muito bons. O que é que nós acreditamos como NCPs? Acreditamos que isto não foi um acaso e que nós temos vindo a construir boas redes de colaboração que são essenciais, e o João Pedro e o Marco vão-vos falar disso. Temos vindo a construir boas redes de colaboração, as nossas entidades nacionais já estão muito bem imiscuídas neste ecossistema, já percebem bem as regras do programa, que não vão mudar significativamente daqui para a frente, e portanto acreditamos que temos uma boa rede nacional já preparada para atacar estas novas oportunidades, e que depois há imensas instituições que ainda não foram envolvidas, mas que podem juntar-se a estas redes, aprender e ajudar também a catapultar a participação nacional. Portanto, o que nós queremos é manter esta tendência de crescimento, ou pelo menos estabilizar num famoso pico ou um platô, mas que seja aqui mais para cima. Para vos dar, podemos mudar o slide agora, para vos dar apenas alguns exemplos. De hospitais, alguns não, para vos dar uns exemplos dos hospitais portugueses, porque hoje, tendo em conta a natureza da sessão, também os quisemos trazer para aqui, e sabemos agora, já nos confirmaram, temos 75 pessoas a assistir, nem todas trabalharão em hospitais, mas hoje escolhemos trazer como stakeholder para analisar um bocadinho mais à lupa os hospitais. Podem ver aqui um pouco a imagem de que hospitais nacionais é que estão a concorrer e que projetos é que conseguem. Isto não tem muita magia, quanto mais se concorre, mais se ganha, não é? Em princípio é assim que acontece, salvo algumas outras exceções. A nível nacional, isto são só dados para os projetos de saúde, porque há hospitais, e hoje o João Pedro e o Marco vamos falar disso, que concorrem a projetos noutras áreas, na área do ICT, na área da segurança, há outras áreas que podem ser interessantes também para o hospital e para outros stakeholders. Nós aqui estamos a mostrar só a participação na área da saúde, quem mais concorre e também quem mais projetos tem em Portugal tem sido o CHUC. Recentemente o São João também se lançou e neste momento participa em 2 projetos. Tem o exemplo do Hospital Espírito Santo de Évora, de que vão ouvir falar aqui hoje, participa num projeto na área da saúde, mas noutro tipo de projetos. É um bocadinho para vos dar o panorama de quais têm sido os hospitais que concorrem e que depois vão ganhando. Aqueles asteriscos prendem-se com ligeiras alterações que foram feitas aos financiamentos ou às participações depois dos projetos terem sido aprovados, porque depois há toda uma parte de fechar os contratos e que podem não corresponder exatamente à verdade, por isso os marcamos. Mas aqui tem uma ideia, o que é que nós achamos? O potencial é grande, há aqui alguns hospitais que veem que já têm de certeza boas redes porque participam
de forma recorrente, mas isto representa uma participação de 7 anos. Portanto, eu diria que podemos fazer melhor, muito melhor, porque todos os anos há várias oportunidades para concorrer e, portanto, estes valores, tudo o que seja abaixo de 8 parece-me pouco, quer dizer que tentou concorrer uma vez por ano e o potencial é muito maior. Vou pedir para passar e vou-vos deixar apenas com exemplos de projetos, para terem uma ideia do tipo de projetos. Vou-vos mostrar vários slides, sempre com projetos em que participam instituições portuguesas, tentando diversificar um bocadinho o tipo de projetos, e o esquema do slide é sempre o mesmo. Encontram em cima o título do projeto, encontram no meio uma pequena frase sobre o projeto, à vossa esquerda tem a informação sobre o projeto, incluindo o financiamento e o coordenador do projeto. Neste caso, o coordenador é o IMM, o Instituto de Medicina Molecular, e à direita informação sobre os parceiros. E marcamos à amarela as instituições portuguesas. Têm sempre em baixo no slide o link, eu não sei se depois podem ter acesso aos slides, se não tiverem diretamente pela organização, escrevam-nos, voltaremos a mostrar os nossos e-mails no final e nós enviamos os slides. E uma coisa que queremos sempre ressalvar é, no final do slide, em baixo, no centro, tem o tópico. O tópico é o concurso ao qual a proposta foi submetida. Para começarem a ter esta percepção de que, para quem ainda não está muito familiarizado, os concursos, os tópicos, a chamada é sempre abrangente e depois as propostas são, obviamente, mais focadas em determinadas áreas. Este é um projeto que começou logo em 2014, que é coordenado pelo professor João Forjares de Lacerda, do IMM, e é na área de tumores hematopoéticos e concorreu a um tópico de medicina regenerativas, investigação clínica para medicina regenerativa. Podem ver que o IMM só neste projeto consegue um financiamento de quase 2 milhões de euros. Este é um ensaio clínico multicêntrico, salvo erro, com 5 centros, e é um projeto que está agora a ser terminado. Portanto, um exemplo claro do ensaio clínico. Afonso, próximo, por favor. Aqui um exemplo diferente, está coordenado pela França, e tem a participação da Universidade do Porto, em particular do ISPUP, com Henrique Barros, e é um programa de screening, neste caso de bebés prematuros, todos abaixo das 32 semanas, em que fazem um seguimento ao longo do tempo. Portanto, fica mais um exemplo e é o projeto CHIPS. Teremos mais um exemplo. Este é o Sphinx, vão ouvir falar dele daqui a pouco, porque a nossa dupla de sucessos trabalha neste projeto, portanto tem tanto o Hospital do Espírito Santo de Évora como a EDES a participar por Portugal e com mais 2 instituições portuguesas. O projeto é coordenado pela Grécia e é um projeto na área da cibersegurança. Outro exemplo, por favor. Mais um projeto coordenado por Portugal. Este projeto é para nós sempre um grande orgulho apresentar, porque é uma coisa rara, que é o coordenador ser uma pequena e média empresa. O mais comum, isto não é para Portugal, é para todos os projetos na saúde, o mais comum é serem as grandes universidades ou os grandes institutos de investigação europeus a coordenarem, ou os grandes centros académicos clínicos europeus. Mas, portanto, estruturas grandes, com grandes gabinetes de apoio a projeto e um track record forte, porque o coordenador tem uma grande responsabilidade e muito trabalho. E neste caso, a Comissão Europeia financiou este projeto, portanto, houve uma avaliação muito positiva e ele é coordenado pela Kinetics, uma PME portuguesa na área da saúde digital. É um projeto na área das doenças do movimento, a área em que a Kinetics trabalha, que é o ProCare, este é o ProCare for Life. Reparem, o tópico a que concorreram pedia pilotos em larga escala para medicina personalizada e cuidados integrados. A Kinetics concorreu com um consórcio de 14 participantes que conta com um parceiro clínico português, que é o CNS Saúde, e é um projeto que nós temos também muito orgulho por ser coordenado por Portugal. Outro exemplo, este é o FACE, é um projeto que é coordenado por uma instituição irlandesa, mas onde participa o Uninova, que é um instituto de investigação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e participa também a Fundação Champalimau. Portanto, um caso onde temos como parceiros portugueses um parceiro clínico e um parceiro tecnológico. Reparem sempre cá em baixo ao que é que concorreram. Era um tópico que pedia propostas na área do Big Data e da inteligência artificial. Neste caso específico, a monitorização após tratamento do cancro. E este projeto foi submetido,
com a área da saúde mental, portanto, a monitorização do estado mental, e está neste momento a decorrer. Julgo que temos mais um ou dois. Este é o Core of Prevention. Reparem no tópico, era um concurso para projetos demonstradores, portanto, pilotos para a implementação da medicina personalizada nos cuidados de saúde. Portanto, reparem que são sempre projetos muito aplicados. Aqui não veem como há alguns anos atrás o modelo celular para a compreensão da doença. Portanto, esta área de saúde do programa europeu é muitíssimo aplicada. Aqui, por exemplo, estavam excluídos especificamente, normalmente os concursos não têm uma área terapêutica, é raro quando têm. Aqui, por exemplo, estava por exclusão, não eram permitidas propostas na área do cancro, porque na medicina personalizada, exemplos em cancro já há muito, cria-se especificamente noutras doenças, e este projeto foi financiado na área da doença coronária, é um projeto coordenado pela Finlândia, onde está a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Isto, muitas vezes vocês vão ver aqui faculdades de medicina como beneficiários, mas depois os projetos decorrem nas instituições hospitalares. É um tema antigo pelo qual eu conjuntamente com a APAD há muitos anos nos temos batido, levar estes projetos verdadeiramente para onde eles são executados, que é nos hospitais, não é nas faculdades de medicina. Isto acontece muitas vezes pela falta de capacidade dos hospitais dar resposta, de agarrar o projeto, e isso é uma coisa que devíamos conseguir também aqui mudar. E, por fim, julgo que temos mais um, não tenho a certeza. Há outro projeto muito engraçado, era uma call para projetos de inteligência artificial para imaging na área da saúde. Por exemplo, aqui está o Centro Hospitalar Universitário do Porto, como beneficiário, num projeto que é coordenado por Espanha. E isto para vos dar a ideia, quando pensamos em hospitais, alguns projetos podem estar a nível da administração, outros do corpo clínico, outros da parte de quem faz a segurança. Aqui, por exemplo, quem está a trabalhar neste projeto é o responsável pela área da radiologia, portanto está numa área específica dentro do hospital, porque o projeto é para Health Imaging. Podemos passar. E este sim, é mesmo o último. É um projeto que em Portugal participa o IPO de Lisboa e a GLS Med, que é a Luz Saúde, e é o Resilience. Eu pus este para repararem que a chamada era para novas intervenções para doenças não transmissíveis. Tem sido frequente, não todos os anos, mas termos este tipo de chamada, porque aqui há imenso a fazer. E portanto, reparem na variedade de projetos que conseguem submeter aqui. São intervenções, nem sequer são terapias, e doenças não transmissíveis. Portanto, as oportunidades são imensas. O Afonso e a Isabel vão daqui a muito pouco falar-vos do que é que teremos para o futuro. Eu termino aqui a minha parte e abro para questões. Confesso que ainda não percebi como é que nós vamos receber as questões da audiência. Nós estamos a ver as questões, por isso nós podemos passar. Ok. Isabel, também estás a ver, não estás? E estão a ver as questões aonde? No chat dos utilizadores. Ok, perfeito. Esta é a parte em que é suposto colocarem as vossas dúvidas, o que não perceberam, aquilo que não fazem ideia nenhuma. As questões? Mas não temos questões. Então, se não temos questões, nós podemos passar, que isto também era uma parte mais introdutória, mas vão pensando nelas, aproveitem, porque eu acho que agora vão ter o privilégio de ouvir falar quem já conseguiu, e quem já conseguiu também vos vai mostrar que isto não é, passando a expressão, cada tiro, cada mel, mas que há muita coisa a fazer na preparação disto, mas que depois conseguimos ser bem-sucedidos. Portanto, tenho o enorme prazer de ter connosco hoje o Hospital do Espírito Santo de Évora e a EDS, a quem passo a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, Patrícia, pela introdução, e Afonso e Isabel pelo amável convite para participar. Eu estou aqui com o João Pedro do ES para apresentar, no fundo, o nosso testemunho do que é a nossa experiência na participação no Horizonte 2020 a nível da área da saúde e não só.
porque ter um parceiro também, e aqui uma sinergia entre o que é uma empresa e uma entidade que no fundo presta cuidados de saúde, que pode ser feito no âmbito de diferentes contextos, como vão ver. E isto pode ser também capitalizado a nível da participação num programa importantíssimo como é o Horizonte 2020, que nos ajuda empresas e instituições a ganhar competitividade e modernizar também os seus processos com soluções, diria que apontam para o futuro. O slide seguinte, por favor. Eu vou começar por introduzir o Edgeneering, depois o João irá então apresentar também o ES. Só para ter uma ideia, portanto, Edgeneering eu diria que é uma startup, foi fundada em 2014, diria que uma pequena empresa, mas com um forte pendor tecnológico. Do nosso histórico já participamos a nível de fundos comunitários já de há alguns anos, e de onde também podemos desenvolver uma rede bastante forte a nível de parceiros, que depois nos ajudam também, quando queremos participar, a ter consórcios credíveis e fortes para a participação. Portanto, a Edge, eu tenho aqui o exemplo do que é o projeto Shapes, onde nós participamos. Também é um grande piloto de grande escala, é um projeto europeu que começou há pouco mais de um ano, e pretende trazer soluções inovadoras para apoiar vários aspectos a nível de saúde e de acompanhamento de pessoas já com alguma idade, e que, como sabemos, requerem algum tipo de acompanhamento, e estamos a explorar dentro de diferentes dimensões como é que a tecnologia também pode nos ajudar a tomar conta de mais pessoas, poder antecipar problemas. Portanto, dentro do que a Edge providencia para este projeto, portanto, é soluções de mobilidade e monitorização remota em saúde, e também temos integração com ambientes inteligentes, o que nos permite não só através de capacidades que possam, digamos, de dispositivos médicos ou até de simples wearables, de medição de atividade física, em que possamos tirar informação sobre a atividade e o bem-estar da pessoa, mas também a nível de integração de ambientes inteligentes para saber alguns tipos de padrões de comportamento e até da atividade ou inatividade, que nos possam assim ampliar a informação que é transmitida para as entidades que estão a prestar cuidados remotos, possam então fazer uma melhor inferência do bem-estar da pessoa e até eventualmente poder antecipar algum tipo de problemas ou de deteriorização que se possa vir a desenvolver. Portanto, o exemplo aqui à direita, a nossa solução é G-Care, muito móvel, muito apoio às novas tecnologias que no fundo estão sempre connosco, e que depois possa transmitir essa informação, eu diria quase em tempo real, para a equipa que está remotamente a monitorizar. E este, digamos, é o nosso principal produto, que também nos permite fazer uma boa relação quando falamos com um hospital como o ES, por exemplo, que são o nosso, esperamos que cliente da vanguarda, digamos assim, para adotar o produto, e que neste momento já estamos, digamos, também a usar estes projetos europeus e em colaboração com o EDS para que possamos também modernizar esta capacidade a nível do Hospital de Évora. Portanto, no total, a Edge, embora seja nova, estamos já a participar em 3 projetos europeus, e importantíssimo da nossa participação é podermos usar esta capacidade para então entrar em mercado com uma solução inovadora, e essa é a fase em que neste momento a Edgeneering está. Eu passava agora a palavra ao João, e se pudéssemos mudar o slide, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Gostaria também de iniciar por agradecer à ICID pela oportunidade de mostrar aqui o nosso exemplo de sucesso relativamente à Edge, e apresentar um bocadinho também qual é aquele percurso que o hospital tem feito nesta área, nesta matéria. Para quem não está tão familiarizado com o Hospital Central do Alentejo, o Hospital do Espírito Santo é o Hospital Central do Alentejo, serve cerca de 500 mil de habitantes, entre a área direta e indireta de influência, 150 mil habitantes para a área direta e 350 mil habitantes para a área indireta. Que é um hospital de média dimensão, naquilo que é o quadro do SNS, dos hospitais do SNS, tem cerca de 1.800 colaboradores, 300 camas, mas pauta-se e é caracterizado por uma elevada diferenciação regional, porque ao fim e ao cabo tem o caráter complementar a todas as unidades hospitalares da região, porque o hospital acaba por ter como áreas indiretas três ULS, o Alto Alentejo, o Litoral Alentejo e o Baixo Alentejo. E caracteriza-se por uma forte aposta na modernização administrativa e tecnológica. Mais à frente podemos falar um bocadinho como foi o percurso de chegar até aqui, esta forte aposta,
Mas para já dar a nota que presentemente temos 2 projetos SAMA em curso da Agência de Modernização Administrativa e 2 projetos europeus também em curso. O Marco falará um pouco em maior detalhe à frente, porque resulta da parceria que nós temos com a EDES, e num outro âmbito também de outra linha de projetos europeus, que é o PharmaLedger, também com uma entidade portuguesa que é por ser a PDM, e que tem a ver com a aplicação do blockchain na área da saúde e do supply chain daquilo que é a indústria farmacêutica. Também temos agora, recentemente, no início de 2021, fizemos uma candidatura qual aguardamos ainda, esperemos nós que seja aprovada, e seria muito bom sinal, de um Digital Innovation Hub em que vamos liderar, pretendemos liderar aqui no Alentejo um Digital Innovation Hub em que terá 3 áreas, a supercomputação, a aeronáutica e a saúde, que ligará com esta imagem que vos deixo aqui também no último do lado esquerdo, que é com o novo Hospital Central do Alentejo, que nós esperamos que se inicie este ano, e que trará essa capacidade e confirmará essa nossa aposta naquilo que é a transição tecnológica e transição digital. Dito isto, eu se calhar, fazendo esta pequena introdução, eu pedi ao Afonso que fizesse a mudança de slide para o Marco poder apresentar os projetos que temos aí em conjunto e que muito nos valorizam. Ok, então a participação em projetos europeus. Selecionámos dois onde estamos a trabalhar em conjunto, portanto, entre ES e Engineering. Estes projetos, vão ver, são um pouco diferentes do que é o tradicional da saúde, não é? Isto não tem nada a ver com ensaios clínicos, portanto, são projetos em que a participação obviamente, de empresas que dão solução tecnológica, e aqui o hospital, como no fundo o utilizador e potencial cliente, digamos, de tecnologias, faz todo o sentido. O primeiro projeto que apresento é o Sphinx, que permite dar novas soluções de cibersegurança para melhorar a nível da proteção do que é o ecossistema das tecnologias de informação das organizações de saúde. É mais do que conhecido ultimamente, portanto, o processo de digitalização para a agilização de processos dos hospitais, para prestar melhor serviço, no fundo, que vem com os riscos associados, que é as ameaças de ataques ciber, que podem comprometer depois o funcionamento do próprios hospitais. Quanto mais se depende da tecnologia e depois mais a tecnologia falha, portanto, pode até paralisar, digamos, todo um hospital e os cuidados de saúde, com consequências dramáticas. Já não é, porque cada vez mais dependemos, digamos, destes sistemas. O Sphinx, portanto, vem trazer estas ameaças modernas, digamos, também novas capacidades e ferramentas que permitam com que os hospitais estejam melhor protegidos. Portanto, protege o funcionamento do hospital, a proteção também dos dados a nível dos utentes do hospital e do próprio hospital. E dentro do que foi, digamos, esta visão, portanto, o que é que nós trabalhamos com o ES? Foi dizer, então, o ES, digamos, que é um hospital extremamente moderno e tem estes desafios também em casa, não é? In-house. Portanto, venham, participem connosco no projeto e tragam-nos este ambiente, que para nós é extremamente importante, este ambiente realístico de demonstração, que depois possamos usar as novas ferramentas que estão a ser desenvolvidas e prová-las já num ambiente próximo a real. A grande vantagem, um hospital conhece as novas ferramentas, além de conhecer melhor o problema, conhece as novas ferramentas que estão a ser desenvolvidas, inovação produzida na Europa, atenção, com muita massa cinzenta, digamos, de investigadores europeus, e ao mesmo tempo torna-se também interessante para o próprio consórcio ter um potencial cliente, digamos, e utilizador das tecnologias, que depois de projeto possa também assegurar a continuidade de utilização, o que é extremamente importante. O que a EDES traz, digamos, a nível também para este projeto? Portanto, nós, da nossa plataforma, como que apresentada atrás, que é o ICARE de monitorização remota, a monitorização remota traz mais um desafio também, que é nós saímos de intramuros de um hospital para trazer um ambiente de informação que é colocado de um ambiente inseguro, como é a casa das pessoas, ou pelo menos um ambiente em que não podemos assegurar a completa segurança de sistemas de informação. E essa é uma das dimensões também que queremos demonstrar no Sphinx, é como é que nestes novos ambientes estas novas ferramentas podem atuar, porque a monitoração remota é uma questão de futuro.
e já estar preparado também para um sistema que nos proteja, digamos, nesta visão de futuro, também é extremamente importante. Eu já referi, portanto, neste contexto do Sphinx, o ES aqui, no fundo, é o utilizador final, dá-nos um ambiente realístico de demonstração, que é extremamente importante também a nível do que é a potenciar a utilização futura do projeto. Está um link para o website, caso tenham interesse em ver. O segundo projeto que apresento, portanto, é o Valkyries. Este projeto é na área de segurança. E a área de segurança, tipicamente, quando se pensa em segurança, pensa-se em polícias ou entidades que fazem investigação a nível de segurança interna, mas aqui é uma área relativamente diferente. Nós estamos a falar em segurança no contexto de haver cenários de catástrofe natural ou de grandes emergências. O que acontece nestas situações é que pode haver o risco de haver muitas pessoas feridas, okay? E a necessidade de cuidados de médicos urgentes. Num cenário de colaboração transfronteiriça, portanto, que é o caso que nós criámos no Valkyries, portanto, deixem-me só explicar, portanto, é um projeto em que envolve e lida melhor com necessidades de coordenação de resposta de emergência multinacional e a situações de desastre com múltiplas vítimas, como tinha introduzido. Portanto, é algo que será de um grande evento de catástrofe, muitos feridos. Transfronteiriço implica, no nosso caso, Portugal e Espanha, no sentido de um incêndio ou de um terremoto, talvez não muito provável, mas outra catástrofe desse sentido, em que depois possa haver cooperação também das entidades de segurança, ou que fazem a resposta à emergência, como sendo bombeiros, a própria polícia a nível de perímetros de segurança, mas também importante a nível de havendo vítimas, e se é um evento de grande escala em que a capacidade local em Espanha, imaginemos, está saturada, como é que podemos enviar então essas vítimas para serem bem recebidas em Portugal? E aqui ES, obviamente, é um parceiro de grande importância, entrando na parte transfronteiriça, será o primeiro hospital a ter de prestar, digamos, este tipo de assistência. É preciso mencionar que esta cooperação transfronteiriça já está, é algo que está em curso e há muitos cenários e testes em termos regulares para testar melhor esta interoperabilidade a nível de como é que entre Portugal e Espanha haja melhor entrosamento, digamos, para que a resposta seja eficaz. O que é preciso melhorar, digamos, como sempre, né, como há sempre melhorias a fazer, mas é como é que podemos injetar também tecnologia que possa agilizar, digamos, os processos, como é que, se eu tenho vítimas a serem avaliadas em território, digamos, de Espanha, que tenham de ser enviadas para o hospital, como é que eu consigo fazer melhor essa transferência de informação, portanto, aqui na área da saúde, de pessoas de Espanha que tenham já uma primeira triagem e que possam ser recebidas imediatamente no ES, e até do próprio transporte das vítimas, à medida que a pessoa vai sendo transportada, se esta informação também pode chegar, digamos, ao ES, para que o ES esteja efetivamente bem preparado para receber as vítimas da catástrofe. Portanto, no fundo, este é que é o Valkyries e este foi o ângulo em que nós encontramos. Portanto, do ponto de vista da EDS, e aqui assinalo que a empresa que irá prosseguir com o projeto, portanto, é uma spin-off, Particle Summary, que é um parceiro uma spin-off mais vocacionada para a área da segurança, também trazendo as soluções de mobilidade, mas aqui mais aplicados, como eu referi, para o contexto de crises, e o ES, sendo o hospital que poderá, digamos, receber as entidades, as vítimas que precisam de assistência, mas de forma a que esteja bem preparado. Quantas vítimas são para receber? Em que estado é que elas estão? É grave? É crítico? Quais são alguns dos vitais, digamos, e posso enviar essa informação, mesmo à medida em tempo real em que a ambulância está em deslocação. Portanto, é isso que nós estamos agora a explorar. Importantíssimo também referir que, dada a importância do ES, não apenas como entidade de saúde, mas também como sendo um parceiro de excelentes relações com outras entidades regionais. Nós estamos neste momento a discutir, digamos, como é que a nível de um piloto português para este projeto possamos incluir outras entidades como sendo Polícia, o INEM, a entidade regional de proteção civil, para ter de facto um cenário muito interessante e que depois possa também, a nível de consórcio deste projeto e que possa também trazer aos parceiros, de facto, aqui um grande valor acrescentado, e esta, no fundo, também às vezes a receita em porque é que continuamos a ser convidados e a participar em projetos europeus, pela capacidade de inovação, mas também de interligação com entidades regionais, que nesta parceria conseguimos capitalizar. Da minha parte era isto que eu queria transmitir. O projeto começa em outubro de 2021, é muito fresco, digamos assim, e já estamos a trabalhar em preparação, portanto, para esta área. João, se passaria então a palavra, por favor.
Eu pedi ao Afonso que se pudesse passar. Eu aqui também, se calhar, deixava depois também a possibilidade do próprio Marco, neste slide, poder intervir, se achasse relevante, acrescentar aqui algum aspecto que nós tivemos aqui a olhar e a identificar como fatores críticos de sucesso. O Marco acabou de dar um pouco aquela visão daquilo que é o lado da EDS e da entidade. Os fatores críticos de sucesso aqui é um bocadinho uma lógica de tentar perceber o que é que do lado do hospital nós entendemos como sendo um bom resultado desta parceria. E acima de tudo isto resulta da visão da gestão de topo e do suporte que a gestão de topo dá e tem em relação a este tipo de projetos e esta área estratégica, digamos assim. Neste particular, eu tenho que ressalvar que tudo isto foi muito devido a um vogal, o Dr. Luís Cavaco, que recentemente se aposentou e que também, por esse motivo, é que eu também passo a ser agora o representante legal do hospital em termos da Comissão Europeia, o LIER, e porque o Dr. Luís Cavaco, quando entrou naquilo que é o universo da saúde, ele trazia já um enorme background daquilo que era fundos comunitários e a importância dos fundos comunitários e, sobretudo, da tecnologia e desta transição digital que é necessário fazer. E ao fim e ao cabo, trouxe essa visão que foi acolhida pelo Conselho de Administração e que trouxe este ambiente e a rede também que possibilitou todo este conjunto de projetos que nós temos, quer aprovados e quer em curso, e quer esta dinâmica que se criou internamente. E, portanto, esta visão de topo, acima de tudo, compreendeu a mais-valia dos projetos de inovação. Depois também houve aqui a perspectiva de que não é só o ensaio clínico, como falou o Marco há pouco, e como penso que a ICIB poderá confirmar, não estamos a falar numa área em que os fundos comunitários ou estes apoios se cingem só a ensaios clínicos. Há muito mais universo para além daquilo que são os ensaios clínicos. E aí é que o hospital, na ótica da modernização e da transformação digital, se encaixou e encontrou aqui o seu nicho de projeção daquilo que é os fundos comunitários. Criar uma equipa de apoio e desenvolvimento de projetos inovadores, incluir projetos de investigação e desenvolvimento como fonte de financiamento adicional e tirar partido da visibilidade nacional e internacional. Isto está tudo relacionado com a mesma vertente, que é, ao fim e ao cabo, o hospital, e acho que é um ponto fundamental aqui naquilo que poderá ser uma relação para os outros hospitais, é que o hospital está a construir a sua própria estrutura em função da existência destes projetos. Ou seja, não foi necessário criar uma estrutura especificamente para aderir e para entrar nestes projetos. É necessário sim ter bons parceiros, é necessário sim ter uma boa rede de um bom apoio. A ICIB aí será fundamental nesse ponto específico, não é? Mas o hospital, ao fim e ao cabo, está a construir também o seu caminho, com o criado de uma estrutura. A questão da fonte de financiamento permite precisamente isso, permite ter conjunto de recursos que são identificados e são contratados para dar esse apoio àquilo que é a percussão dos projetos. E, portanto, não é necessário ter uma estrutura especificamente montada, definida, previamente. É um caminho que se pode ir trilhando em parceria com as entidades como a ICIB e com os parceiros como a EDS. E aí entra a ativação das sinergias. As criações das sinergias permitem identificar as parcerias de sucesso, os parceiros tecnológicos e os utilizadores finais, participar em redes que dão acesso a consórcios vencedores. Não há dúvidas nenhumas em que, a partir do momento em que o hospital começa a entrar na rede, começa a ser uma entidade de referência para este tipo de projetos, criar um espaço diferenciador em cada projeto. Isto quer dizer que existem diversas áreas do hospital que o facto de entrar nos projetos como este permite desenvolvimento interno de diversas áreas hospitalares. Eu consigo ter um desenvolvimento na área da segurança muito maior, da cibersegurança, com o projeto Sphinx. Esse projeto permite-me dotar o hospital também de alguns recursos adicionais que permite torná-lo e a área dos sistemas de informação mais fortes e mais atualizados.
envolver diferentes unidades na organização com efeito multiplicador de benefícios, ao fim e ao cabo é um pouco tudo isso agora, e cumprir responsabilidades assumidas e apoio na sua produção. Este ponto aqui eu gostava de sublinhar por dois motivos. Primeiro, isto só podemos falar de parcerias vencedoras se houver um compromisso forte e uma correspondência também desse compromisso. Ou seja, tudo isto não é... Nós estamos a falar de uma parceria que nós entendemos como sendo de sucesso, mas é bastante trabalhosa. Tudo isto não é algo que se faz de uma forma... Perdoem-me a expressão, mas de hoje para amanhã, é algo que se vai construindo, que se vai criando, é exigente, muitas das vezes não existindo a tal estrutura falada, tem que ser com base na disponibilidade dos recursos existentes para poder acomodar este tipo de áreas e depois a partir daí criar as condições para poder tornar estes processos mais simples. Mas até lá é preciso ser efetivos e ser cumpridores naquilo que é a nossa função, como, acima de tudo, como utilizadores finais. Aqui a questão dos utilizadores finais, fazer também só a ligação em que os hospitais são os end-users perfeitos, porque têm todas as dimensões que este tipo de projetos pretendem, desde o ensaio clínico, que é a versão clássica, até a área tecnológica, a área da transição digital. Portanto, nós somos end-users por natureza. Portanto, eu acho que o papel dos hospitais é mesmo estar disponíveis para essa, e com uma mente aberta relativamente aos projetos que podem surgir e todos os ganhos que podem daí extrair. E, por fim, na sua produção das responsabilidades, porque, sem dúvida nenhuma, as parcerias e os parceiros tecnológicos ou de outras áreas são aqueles que têm a experiência do negócio e são eles que, numa fase inicial, terão que nos dar o suporte, não é? Necessário para poder fazer esse cumprimento, porque do negócio hospitalar nós conhecemos perfeitamente a ligação entre aquilo que é a exigência do projeto com a exigência daquilo que é a participação, neste caso concreta, do hospital no projeto, só será possível fazer com o apoio necessariamente destes parceiros, onde a EDS se evidenciou nesse ponto, em que ao longo do caminho foi-nos também possibilitando e foi-nos também criando condições para poder crescer, para poder criar uma estrutura e para poder ter casos de sucesso, em que leia-se de aprovações e de projetos que nos ajudam a crescer também enquanto hospital e enquanto entidade. Não sei se o Marco gostaria de acrescentar aqui algum ponto neste que eu tinha falado. Está perfeito, João, perfeito, e também só reforçar, de facto, aqui foi essencial o apoio da gestão de topo. O Dr. Luís Cavaco foi a pessoa com quem começámos as conversações e, de facto, teve a abertura para se meter, digamos, nessas coisas. Às vezes é um pouco arriscado, porque isto é novo, não é? E eu penso que tem sido um percurso bastante interessante, muito recompensante também. E bom também ver do ponto de vista depois nós com a colaboração com o ES, acho que tem sido muito boa e está a continuar a ser muito boa e o futuro ainda é melhor, digamos, portanto reforço as palavras. Muito obrigada aos dois. Eu tomo agora aqui a palavra para vos agradecer imenso, eu estou sempre a agradecer, mas de facto gosto muito aqui desta dupla e sobretudo que acho que é um excelente exemplo para os outros de como nós podemos alavancar quem já está a trabalhar bem e complementar. Aqui são parceiros diferentes, um tecnológico é um parceiro hospitalar e não vou dizer que é clínico na perspectiva de não focar apenas na investigação clínica e por isso gosto muito. Nós temos algumas perguntas aqui agora, já me orientei, já tenho num ecrã as perguntas e na outra a sala Zoom em que nós estamos. E peço a todos os que estão a assistir que continuem a fazer perguntas. Nós hoje dedicámos o nosso tempo, não o dia todo, para ajudar e para esclarecer. Portanto, ponham todas as questões. Eu vou responder a uma ou duas e depois vou passar ao Marco. Mas vale sempre a pena, se calhar, revisitar. A primeira pergunta que escrevem, nós não sabemos aqui quem é que escreveu, são quais os principais constrangimentos para a baixa participação dos hospitais no financiamento comunitário e será que o desenvolvimento dos centros académicos clínicos poderá alterar esta situação? Eu dou muitas vezes o exemplo do Hospital do Espírito Santo de Évora, exatamente
para rebater esta ideia de que só os grandes centros hospitalares e com ligações às universidades podem participar em projetos europeus. E não queria tornar esta sessão numa discussão dos centros académicos clínicos, dos chamados CACs, nos quais a AICIB até está bastante envolvida, mas, portanto, responderia que os princípios, na minha opinião, pela experiência com o Programa Quadro, os principais constrangimentos à baixa participação dos hospitais prendem-se com a falta de política de investigação e inovação nos hospitais nacionais, independentemente de serem um grande centro hospitalar ou um hospital mais pequeno. Nós não temos esta cultura instalada. E, portanto, se não temos a cultura instalada, se não temos os profissionais motivados, se não temos as condições para os profissionais participarem, não temos o tal alinhamento de topo e depois, obviamente, não temos os gabinetes e tudo mais, eu já vou passar a palavra ao João e ao Pedro, mas acho que há bocadinho o João e ao Marco falou muito bem de que estes gabinetes vão se construindo, portanto, não é, vou montar um gabinete inteiro e depois vou à procura de financiamentos. Não. Deixa-me lá tentar entrar aqui num projeto europeu ou outro e esse projeto paga até recursos internos para a própria gestão e, portanto, as coisas vão se construindo assim. Portanto, eu acho que falta a cultura para começar e depois faltam as diversas peças do puzzle. Eu vou só aqui responder e depois vou-vos passar a palavra, está bem, porque há duas que são mesmo específicas aqui para a parte de NCPs. Alguém nos pergunta qual é o número de projetos coordenados no Horizonte 2020 por parte das entidades nacionais. Eu assumo que quem faz esta pergunta tenha visto que na saúde coordenamos 9 e, portanto, que o objetivo seja perceber quantos são no total do Horizonte 2020. No total do Horizonte 2020 devemos ter cerca de 700 projetos. Portanto, digamos que a saúde não é propriamente... Nós somos fortes em algumas áreas do Horizonte 2020, por exemplo, na área do ICT somos bastante fortes, na área da segurança também trabalhamos bastante bem, a área da saúde melhoramos, mas ainda não é claramente assim a nossa bandeira. E depois alguém nos pergunta se a AICIB colabora na construção de pontos com parceiros europeus e se é uma condição sine qua non para a candidatura ter 3 entidades de países europeus diferentes. E eu aqui gostava de frisar bem que todos estes desafios que são colocados no programa europeu, que depois se materializam nos vários concursos, quais que se chamam tópicos, e a Isabel e o Afonso vão a seguir mostrar-vos as oportunidades que vêm, nunca são desafios que possam ser respondidos por uma instituição em particular. A EDES não vai responder àquilo sozinha. O Hospital do Espírito Santo de Évora também não. São desafios da União Europeia e geralmente globais e que, portanto, implicam inevitavelmente um trabalho em consórcio multidisciplinar e transsetorial, que não faz nenhum sentido ser abordado a nível de um único país sequer. Portanto, a pergunta em si não vai ao encontro do que é a visão deste Programa Europeu de Investigação e Inovação. E se me permitem, numa opinião pessoal, eu acho que outro problema que nós temos tido a nível nacional é conseguirmos descolar-nos desta visão do meu projeto e da minha instituição e do meu grupo. Nós teremos que trabalhar, e o que mais o Marco e o João Pedro falaram foi redes, sinergias e interagir. Portanto, nós temos que trabalhar em rede. Vou para perguntas mais concretas e se calhar agora passando, e talvez queiram depois também comentar os constrangimentos para a baixa participação dos hospitais. E a AICIB, só para terminar, sim, a AICIB pode ajudar a fazer estas pontes e a encontrar os consórcios, mas eu acho que o que fica patente hoje aqui é que normalmente vocês já conhecem alguém que vos pode ajudar e que participa, portanto falar diretamente é, regra geral, a melhor forma de conseguir entrar num consórcio, mas nós ajudamos, a Comissão também tem ferramentas online, organizam-se eventos de brokerage, mas, ou seja, o que nós não queremos é, a AICIB ajuda, ou há um trabalho ativo da parte das entidades que querem participar, que é incontornável. Portanto, isso que fique claro, ajudas existem muitas, mas tem que haver um compromisso firme da parte de quem quer participar, porque dá um bocadinho de trabalho. Se calhar vou deixar aqui para passar, talvez o João Pedro queira comentar sobre os constrangimentos para a baixa participação dos hospitais. Depois já aqui outra questão que nos fala, aqui mais um bocadinho na perspectiva dos hospitais,
ligados a academias e dos médicos poderem fazer esta divisão, mas como é que se poderá criar ou melhorar as estruturas nas unidades de saúde para que os projetos lhes sejam atribuídos, e depois, se calhar aqui até talvez mais o marco, na perspectiva do utilizador, nós depois podemos querer complementar, o financiamento assegura o investimento inicial e de desenvolvimento do projeto, certo? É a pergunta que é feita. Como se garante o financiamento nos anos seguintes e a sustentabilidade e continuidade dos projetos. Se calhar passava então agora ao João Pedro e ao Marco para comentarem nestes aspectos. Eu posso, se calhar, posso dar aqui uma nota relativamente à questão da baixa, ou daquilo que poderá ser uma justificação para a baixa participação dos hospitais. Eu acho que tem que ver, estou totalmente de acordo com a ideia base que tem que ver com a cultura e a aposta nesta área, e o investimento que é necessário fazer do ponto de vista da gestão de topo. Pronto, eu acho que isso é fundamental. E depois fazer a ligação com o facto de, ao mesmo tempo, a cultura existente nos hospitais ainda está muito amarrada a um conjunto de áreas de financiamento comunitário que não tem que ver com esta área do ID, com esta área, digamos assim. Tem que ver com, normalmente são critérios muito mais relacionados com a aquisição de equipamentos, com o ir a quadros nacionais para alguns equipamentos e para obras, infraestruturas e equipamentos. E isso, quer queremos, quer não, implica alguma mudança de mentalidade e de cultura. E esse caminho, em que é fundamental a lógica de uma visão de topo bem definida, ao início é ambiciosa e acaba por ser um pouco disruptiva dentro daquilo que é a cultura existente. E a partir desse momento, se não existir esse forcing e essa capacidade para fazer essa disrupção, a tendência é para refugiar naquilo que é o confortável e naquilo que é o mais fácil de fazer internamente. E acaba por deixar um pouco de fora aquilo que são estas potencialidades destas áreas e destas oportunidades que se criam. E por isso também dizer que as estruturas também vêm um pouco nessa lógica, que se não existe uma cultura predominante na instituição, é natural que não existam estruturas devidamente preparadas para dar resposta às exigências que este tipo de projetos exigem. Pronto. Dentro dessa lógica, é tudo depois uma novidade. Ou seja, há uma série de questões do ponto de vista operacional, do ponto de vista prático, que têm que se ir resolvendo nesta primeira fase e que muitas das vezes são difíceis, também não podemos esquecer que os hospitais estão, o SNS, o país está, as restrições orçamentais têm algum peso e então faz com que seja um conjunto de mecanismos legais e de adesão a este tipo de projetos que têm que ser trabalhados, têm que ser passados internamente. E eu acho que isso poderá ser um bocadinho a justificação em que, aparentemente, numa primeira fase, há um conjunto de dificuldades imediatas podem assustar aquilo que são as entidades para entrar. E pronto, e aí entra o tal gestão de topo, em que tem uma visão muito definida e que enfrenta estas dificuldades. Eu acho que, no essencial, acaba por ser isso. Depois, se calhar entrando também um bocadinho pela questão que a Patrícia acabou por falar da questão dos financiamentos. Os financiamentos permitem depois criar essas próprias condições, porque, sobretudo, este tipo de financiamentos, por norma, são 100%. São 100% comparticipados. E isso dá uma autonomia e um grau de liberdade para aquilo que são as instituições e para os hospitais, neste caso em concreto, poderem fazer uma alocação e uma definição daquilo que são os recursos de uma forma com uma maior liberdade, chamemos-lhe assim, do que naturalmente noutras áreas de financiamento, em que as comparticipações, há uma parte sempre que é orçamento de Estado e que não são totalmente financiadas. E isso é uma vantagem, claramente, quando concretizado, é um fator que deve entusiasmar todos aqueles que pretendem fazer
fazer este tipo de projetos, porque de facto o dinheiro depois está lá. É só uma questão de o usar da melhor forma, dentro daquela lógica que falámos nos slides anteriores, que é poder criar, poder ir de encontro às responsabilidades que foram assumidas no consórcio, e aquilo que é uma mais-valia para a própria instituição com esses recursos, porque é sempre possível criar essa dupla relação com os recursos, com os financiamentos que são obtidos. Obrigada, João Pedro. Se calhar depois vou então pedir ao Marco, se quiser comentar sobre a sustentabilidade e aquela questão que foi feita, só dando nota que depois vamos prosseguir. Nós estamos um bocadinho atrasados em relação ao programa, mas nós temos disponibilidade e a sessão inicialmente estaria prevista para 2 horas. Já descobri o outro chat, portanto acho que neste momento já vimos todas as perguntas, só para dar nota de que há uma questão específica e até de uma eventual colaboração de parceria depois com o Sphinx da Maria Rita Paz de Vasconcelos Pereira Coutinho, mas que se calhar eu deixaria por uma interação bilateral com o Marco e o João Pedro. Portanto, novamente, nós podemos fazer esta mediação, fica com o nosso contacto, está bem, só para não estarmos agora aqui a discutir coisas mais específicas. Marco, comentário então sobre sustentabilidade. Ok, com uma nota a nível, portanto, geralmente a participação neste tipo de projetos é extremamente importante para nós termos, de facto, o que nós chamamos de utilizadores finais, por vezes não apenas entidades a nível que possam fazer ensaios clínicos, mas que possam ser efetivamente os utilizadores daquilo que estamos a desenvolver. Isso dá-nos a sustentabilidade, não é? No fundo. Portanto, quando nós estamos com os hospitais a envolvê-los no projeto, eles são utilizadores da tecnologia, dá-nos uma maior garantia, ou pelo menos maior probabilidade de, acabando o projeto, o que for lá produzido poder ficar em continuação na utilização dos utilizadores. Com uma grande vantagem, por um lado, não tem de pagar todo o desenvolvimento, porque isso, digamos, houve os fundos europeus para que essa investigação e este novo desenvolvimento pudesse ser feito. Obviamente, depois, a nível de apenas terão de se preocupar com o suporte operacional, digamos assim, mas já tendo o benefício à partida que a tecnologia lhes dá, e, portanto, aqui terão a mais-valia da utilização. Isso é a resposta a nível da sustentabilidade. Eu noto por vezes, a experiência com o S foi muito boa, foi realmente excelente, e por vezes é difícil, quando em vários outros projetos, digamos, nós participamos noutros projetos, noutras escolas, com também outras entidades, e às vezes é difícil para nós conseguirmos chegar a hospitais com uma diferente característica, digamos, porque de algo mais específico, e é difícil chegar às pessoas certas, ou então ou não percebem o tópico daquilo que estamos a falar, ou é tudo às vezes muito difícil, para ser direto. Portanto, nós com o S temos uma linha de comunicação e temos muito, muito direta, funciona muito bem e isso facilita muito, por vezes, fazermos certas coisas. Noto que em relação a outras entidades não é assim. E de facto, enfim, fica a minha nota, portanto, o exemplo do ES é que de facto conseguem tirar valor e mais-valia, e se calhar serve de inspiração também para que se adaptem. É muito bom eu ver também no ES, à medida que isto vai crescendo, é de facto também criarem a sua estrutura de base, de forma mais sustentada possam ficar a participar. Isto é muito importante. Isto começou com uma pessoa ou duas, e agora está-se a tornar algo mais, porque de facto estamos a conseguir construir esta base, tanto do ponto de vista da empresa, como do ponto de vista também do ES e de outras entidades. Eu quero só aqui tomar uma nota quando se pergunta como é que é isto de participar nos projetos e nas propostas europeias. Assim, eu já estou nisto há muitos anos, okay? Já há 15, eu tenho uma rede de contactos e de pessoas que já também temos confiança. Quando nós convidamos um parceiro, queremos ter confiança que o parceiro que convidamos é alguém que de facto dê aquilo que estamos a prometer numa proposta. Isto de facto são coisas de confiança, ok? Com alguns anos, há sempre pessoas novas a aparecer, certo? Mas depois a continuidade é com base em confiança e resultados. Notem também que quando estamos a falar do que é os mínimos, o mínimo para uma proposta é ter 3 parceiros de diferentes países da Europa, mas com os mínimos não vão a lado nenhum, para ser direto. Portanto, o mínimo é o mínimo, mas para terem uma proposta que seja financiada, tem de ser realmente uma boa proposta, com um bom consórcio. Eu diria que hoje em dia são mais de 3. Eu não conheço consórcios assim, com desafios que de facto sejam grandes, irem unicamente com 3 não conheço nenhum. Geralmente vocês veem consórcios que vão com 10, às vezes 15, às vezes mais, mas depois depende também da dimensão. E, portanto, não olhem para os mínimos, olhem, de facto, para algo ambicioso e construam algo ambicioso, porque essa é a forma, de facto, depois também a nível da Europa,
se conseguir ganhar o projeto, e atenção, ambicioso, mas que se faça, porque depois, obviamente, serão sempre avaliados e com base nos resultados que são feitos. Não é só apresentar a proposta, depois é preciso também fazer. Eu diria que era, no geral, aquilo que tinha para falar, não sei se houver algo mais específico. Não posso deixar de subscrever, não vou repeti-lo, gostaria muito de reforçar tudo, portanto, se isto pudesse ficar gravado, é ouvir este último discurso do Marco novamente, com todos os pontos importantes. É ambicioso, mas realista. Consórcios andam à volta dos 10 em média, há projetos um bocadinho maiores, ninguém faz com 3, só pela multidisciplinaridade impossível. E gostaria de, antes de passar para a Isabel e para o Afonso, João Pedro, podemos dizer que o ESE vai ser um hospital diferente após a participação nestes projetos. Muda o hospital. Claramente, claramente. Aliás, o hospital neste momento já é diferente. Exatamente. Desta perspectiva do projeto de investigação agora acabou, não, isto muda. Estes projetos têm de ser, a sustentabilidade tem de ser incorporada depois no dia-a-dia de um hospital, num produto que se comercializa, numa nova política. Eu acho que a perspectiva e a visão que no hospital temos é precisamente essa, que é, nós somos diferentes porque já incorporamos aquilo que é toda, para além dos projetos em si, tudo o que é relacionado diretamente com os projetos, mas tudo aquilo que é a experiência adquirida, por um lado, e por outro, só faz sentido se for assim. Exatamente. De facto, o hospital tem que crescer, tem que trazer benefícios, tem que ter mais-valias para aquilo que é, neste caso, o nosso core, que é a nossa atividade. Nós exatamente, muito importante. O alinhamento, não se vai a um projeto se ele não trouxer valor. A ideia interno, não é tirar o foco daquilo que é o nosso core, a nossa atividade. Nós estamos aqui para servir a nossa população, que foi aquele primeiro slide e logo aquela primeira de entrada. Nós temos 1 milhão de habitantes, 150 que são aqueles que têm diariamente, podem e que recorrem aos nossos serviços, e são para esses que nós trabalhamos. Agora, é necessário criar soluções, é preciso criar alternativas a um quadro que nem sempre é fácil. E esta área é uma excelente oportunidade, desde que haja visão e desde que haja disponibilidade para assim o fazer. Muito obrigada. E, no fundo, perceber que tudo isto vai servir para servir melhor os cidadãos no final do dia, para contribuir para a melhoria em saúde. Muitíssimo obrigada. Gostei imenso de vos ouvir, um bocadinho atrasados, mas agora esperamos ter lançado a curiosidade na audiência. O passado é passado. O que é que aí vem? Que novas oportunidades vêm? Quando? Que concursos? Isabel e Afonso, o ecrã é vosso. Obrigada, Patrícia. Então, com todo este entusiasmo e depois destes grandes, estas descrições e como é que podem ser, como é que aconteceram as coisas a nível do Horizonte 2020, acho que temos uma nova oportunidade, o Horizonte Europa, que está a começar e esperemos que pelo menos a participação dos hospitais seja superior depois de terem ouvido estes testemunhos tão vivos. Entusiastas. Portanto, o Horizonte Europa é o novo programa europeu de investigação e inovação. É um programa que durará durante cerca de 7 anos, começa em 2021 e deverá ir até 2027. E é um programa também ele ambicioso, como os projetos que deverão ser, como há pouco foi dito, e que pretende fortalecer toda a componente científica e tecnológica na Europa. Pretende também aumentar a competitividade e a empregabilidade na Europa e responder àquelas que são muitas das necessidades dos cidadãos ao nível socioeconómico. Portanto, responder a essas, permitir que essas necessidades sejam satisfeitas. O Horizonte Europa está... Afonso, posso pedir para passar o slide? Obrigada. O Horizonte Europa está estruturado de uma forma muito semelhante àquela que era do Horizonte 2020. É um programa que conta com cerca de 95 bilhões de euros e está estruturado em 3 pilares e um pilar transversal.
O pilar 1, que conta com cerca de 25 bilhões de euros, é um pilar mais dedicado a uma investigação fundamental e uma investigação de excelência, é onde está o European Research Council, já conhecido de muitos, e onde está também a parte das infraestruturas. Em oposição temos, ou do outro lado, não é como oposição, mas temos o pilar 3, o pilar da inovação, que conta com todas as áreas de mercado, não, as fases de inovação, desde um TRL baixo até mais próximo do mercado, muito de inovação disruptiva, e onde há uma novidade do Horizonte Europa, que é o European Innovation Council. É algo de novo neste programa quadro. Depois temos o pilar 2, que é onde estão os clusters. É um pilar estratégico, um pilar onde tem que haver os tais projetos colaborativos, não há projetos individuais, e onde a União Europeia diz quais é que são as áreas que devem ser financiadas e, portanto, os projetos deverão dar resposta a essas áreas. Portanto, não é da iniciativa do próprio investigador investigar o que quer, mas aquilo que realmente é necessário também para dar resposta então aos cidadãos europeus. E por último temos um financiamento do pilar transversal, que é um pilar que pretende aumentar a capacitação nos países que estejam menos desenvolvidos na área de investigação, portanto tentar aqui tornar mais homogéneos toda esta capacidade de investigação e inovação nos vários países europeus. Só para dizer ainda que o pilar 2 é o pilar que conta com mais financiamento e onde estão também 2 outros instrumentos de financiamento que já deverão ter ouvido falar, que são as missões. Existem 5 missões no Horizonte Europa, e as parcerias, que são também um outro instrumento de financiamento, os dois também temáticos e inicialmente definidos pela União Europeia. Afonso, peço para... já muito atrás a Patrícia falou dos NCPs, portanto, a Patrícia, eu e o Afonso somos os NCPs para a saúde. Existem diversos NCPs nas várias áreas do Horizonte Europa em Portugal. Todas elas estão sob este chapéu da PERIN, Portugal in Europe Research and Innovation Network, e onde estão as várias agências. A ICIP tem a parte do cluster da saúde do pilar 2, a ANI conta mais com o pilar 3, a FCT, onde estão os NCPs do pilar 1, e temos a Portugal Space, que é também uma agência à semelhança da ICIB, temática, onde estão a parte do espaço. Obrigado. Entrando então no Cluster Health, Cluster da Saúde. Neste momento temos um programa de trabalhos, ou temos um documento para 2 anos, 2021 e 2022. No entanto, a nível estratégico, foram definidas 6 áreas de intervenção para todo o programa Horizonte Europa, para a área da saúde, e essas áreas de intervenção são estas 6 que se encontram aqui: a saúde ao longo da vida, os determinantes sociais, ambientais da saúde, também as doenças não transmissíveis, incluindo as doenças raras, as doenças infecciosas, toda a parte de tecnologias, soluções digitais e outras ferramentas digitais que possam ajudar na saúde, e os sistemas de saúde, que aliás neste momento com a pandemia se verificou ser uma área de extrema importância e que necessita de ser inovada e ter melhoramentos para permitir dar melhores respostas àquilo que são as necessidades da sociedade europeia. O cluster da saúde tem então 3 instrumentos fundamentais de financiamento: o programa de trabalhos, que é onde estão as escolas que mais conhecem, que já vinham à semelhança do que havia no Horizonte 2020, portanto, onde encontram os tópicos, onde concorrem com os vossos projetos. Tem a missão cancro. A missão é algo mais ambicioso, maior do que qualquer um desses tópicos que possa estar no programa de trabalho, portanto é algo em grande, e que neste caso a missão cancro tem como objetivo geral salvar
mais de 3 milhões de vidas e que essas vidas vivam melhor e mais tempo, e que este objetivo é para ser atingido até 2030, e a Missão Cancro incide sobre 5 pilares: pilar da prevenção, pilar do diagnóstico e do tratamento, suporte de qualidade de vida, e tem como áreas transversais a tudo isto a parte do conhecimento, de investigação de conhecimento e assegurar a equidade de acesso aos utentes europeus. Por último, ainda temos as parcerias, que são o terceiro tipo de instrumento de financiamento que podemos ter. Portanto, são também áreas específicas em que a Comissão, para candidaturas maiores, portanto, são também, há programas estratégicos para uma determinada área, portanto, não são tópicos ou concursos avulso, são todos envolvidos numa estratégia, e no âmbito das parcerias temos parcerias como, por exemplo, a da medicina personalizada, a das doenças raras, a da resistência aos antimicrobianos, ou da parte também da exposição ou análise de risco aos químicos, e não menos importante ou até duas, a parte da Pandemic Preparedness, que estava aqui a ver que não vos tinha mencionado, e a Transforming Health and Care Systems, que vai incidir exatamente sobre os sistemas de saúde, que, como há pouco falei, está a ser uma vertente muito importante e onde vários dos esforços vão ser aplicados. E passo agora a palavra ao Afonso. Obrigado, Isabel, e bom dia a todos. Agora, no seguimento da apresentação que a Isabel estava a indicar e olhando para os diferentes modos de financiamento, mecanismos de financiamento, vamos focar um pouco mais no programa de trabalhos de saúde. Este é um programa de trabalhos e é nos próximos 2 anos, por isso provavelmente alguns de vocês já tiveram acesso, nós também, após contacto, podemos dar-vos acesso. Este vai ser um programa de trabalhos que vai incluir diferentes concursos que serão top-down. Ou seja, houve uma estratégia por trás, que a Isabel referiu há pouco, da Comissão em definir os tópicos e em definir quais são os objetivos que se pretendem responder com estes concursos. O PDF do programa provisório está a ser disponibilizado, por isso facilmente conseguem ter acesso, podemos ceder, e a versão oficial e final será publicada no fim deste mês, início do próximo mês, meados do próximo mês. É importante sempre que olhem e consultem este PDF do programa de trabalhos, não só a página da Comissão, Funding and Tenders, já que aí pode falhar algum tópico que tem interesse, simplesmente porque usaram um filtro mais específico. Isto é uma praticabilidade, mas é sempre uma pena quando vêm falar connosco porque falharam um tópico que não viram por alguma razão. É sempre bom olhar para o índice, ver todos os tópicos e perceber onde é que poderão enquadrar da melhor forma. Este documento está dividido em 6 grandes capítulos, digamos assim, que são as destinations, que estão alinhadas de acordo com os desafios e impactos a atingir. E estas vão incluir os tópicos a concurso para os anos de 2021 e 2022. Cada tópico, como indica aqui, apresenta vários pontos a ter atenção: o ano, o orçamento, o tipo de ação. Paralelamente, cada tópico terá sempre a indicação de 2 pontos fundamentais para a preparação da candidatura, ou seja, cada tópico tem cerca de 2, 3 páginas de descrição e há sempre uma espécie quase de checklist que a vossa candidatura, que o vosso consórcio terá que responder. Serão os expected outcomes, ou seja, os resultados que são esperados que a proposta atinja, incluindo os grupos de pessoas ou organizações que vão beneficiar destes resultados, e o scope, que descreve a área de investigação ou de inovação onde se deverão realizar estas atividades propostas e candidatura. Tal como no Horizonte 2020, os principais tipos de ação, os tópicos, e estou aqui a referir só os 3 mais clássicos que aparecem no Programa de Trabalhos de Saúde, serão as Research and Innovation Action, ou RIAs, para projetos de investigação com objetivos de criar novo conhecimento e novas tecnologias. Aqui o financiamento é 100%. As Innovation Action, ou IAs, para a produção de inovação e novos produtos e serviços. Neste caso, funding rate de 70%, exceto para entidades sem fins lucrativos, onde será de 100%. Por fim, aqui do lado direito, as Coordination and Support Actions, as CSAs, onde são financiadas propostas para o estudo e coordenação de ações focadas nos objetivos do Horizonte Europa. Isso serão questões mais estratégicas que não envolvem investigação e inovação. Os concursos
Os concursos abertos no cluster saúde, e já como referido anteriormente e descrito anteriormente pelos colegas deste painel, são sempre propostas em consórcio. Estes consórcios, e são duas novidades no Horizonte Europa, podem incluir organizações com qualquer tipo de organização que seja legalmente instituída nos países da União Europeia, e têm que ter no mínimo 3 organizações de Estados-membros diferentes, de Estados-membros ou países associados. Este número mínimo não é indicativo que os consórcios terão que ser pequenos, tal como referido anteriormente, ou seja, não é para terem consórcios só 3 organizações, e o que acontece é quando nós olhamos para as estatísticas do último programa quadro, e isto a nível europeu, o que se vê é que os projetos na área da saúde apresentaram uma média de 12 parceiros, que incluem universidades, centros hospitalares, PMEs, grandes empresas, associações de pacientes, entre outros agências governamentais, por exemplo. O importante aqui é mesmo mostrar que o grupo que está constituído possui a robustez e a dinâmica de trabalho para conseguir atingir os objetivos do concurso e em toda a sua dimensão, ou seja, todos aqueles tiques que estarão descritos na call terão que ser respondidos. Uma novidade no Horizonte Europa é a necessidade de apresentar um Gender Equality Plan para organizações públicas, assim como para entidades de investigação e ensino superior. Este Gender Equality Plan, ou GEP, que alguns de vocês já podem ter ouvido, só está a ser exigido ser mesmo preenchido para as escolas 2022, ou seja, para as que vão abrir no final deste ano. Para estas que vão abrir agora em junho, não será necessário. Outra novidade é a diminuição do tamanho das propostas, algo que já era pedido há muito tempo pela comunidade e que apresentava candidaturas, que passa agora para 45 páginas. A Comissão tirou um pouco aquela repetição que já existia em algumas, que era necessária em algumas candidaturas, e agora estaremos a falar de candidaturas de 45 páginas. Mantém-se a estrutura da candidatura e da avaliação, que tem por base a excelência, o impacto e a implementação. Relativamente ao programa de trabalhos, e agora pensando nas 6 destinations que eu falei há pouco, ou seja, os 6 grandes capítulos, eles estão organizados por grandes áreas, e aqui vamos só dar um pequeno resumo para não entrarmos hoje em muito detalhe. Se pretenderem mais detalhes, contactem-nos, entrem sempre em contacto connosco, nós vamos deixar aqui os nossos contactos também. Vamos fazer assim uma pequena overview das destinations e depois de alguns tópicos para vos explicar qual é que é o mecanismo e quais são, como é que poderão aproximar esta leitura deste programa de trabalhos. A primeira destination foca-se no incentivo de comportamentos saudáveis para a promoção da saúde e prevenção da doença. A segunda destination aborda tópicos já ao ambiente que rodeia o cidadão, de modo a que este seja determinante para promover a saúde e não a doença. A terceira destination já está relacionada com a doença, como ela surge e como podemos conhecer melhor e combater através de melhores prognósticos, diagnósticos e tratamentos. As destinations 4 e 5 já entram um pouco na componente tecnológica e na componente de inovação. A 4 foca-se na investigação e inovação para apoiar os sistemas de saúde na sua transformação, potenciando maior acesso a cuidados de saúde por parte do cidadão e de elevada qualidade para todos. A Destination 5 pretende dinamizar a investigação e inovação das ferramentas tecnológicas e digitais na área da saúde de uma forma já mais genérica, ou seja, não só para o sistema de saúde, mas também para o cidadão, para a indústria. A Destination 6 abre ainda mais o leque e pretende financiar projetos que visam aumentar a competitividade da indústria de saúde europeia, e é um dos objetivos, liga-se muito diretamente a um dos objetivos do Horizonte Europa, que a Isabel referiu há pouco, naquele primeiro slide com os 3 pontos. De forma a dar alguns exemplos de tópicos que vão abrir, nós hoje vamos indicar 4 tópicos. Para além destes, há mais tópicos. São cerca de 48 tópicos que estão neste programa de trabalhos. Eu vou só passar um pouco em passant por estes 4 tópicos e chamar a atenção para algumas das questões que deverão ter em atenção quando leem estes tópicos, quando olham em mais detalhe. Por isso, não hesitem em contactar para saber mais sobre estes tópicos e os restantes. Novamente, é uma pré-seleção para esta reunião. Existem mais, existem outros onde podem encaixar, de certeza absoluta. O primeiro tópico que queremos indicar é este, focado na melhoria da qualidade de vida e segurança do doente. É uma Research and Innovation Action, podem ver aqui pelo lado esquerdo, que se espera abrir já em abril deste ano, onde serão financiados aproximadamente 5 projetos, com 5 milhões de euros por projeto. Visa financiar ações de investigação, e vem aqui o scope, que contribuam para identificar falhas nos cuidados de saúde, de forma a melhorar o serviço prestado. Inclui igualmente a implementação de pilotos
no terreno, distribuídos pela Europa, e esta questão dos pilotos é sempre um lugar que gostamos de chamar a atenção, porque para as empresas que estão a desenvolver novas tecnologias ou para os hospitais que estão ligados de alguma forma às faculdades ou PMEs, no desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias, os pilotos vão ser uma boa forma de fazer o teste e de testar em diferentes culturas, em diferentes organizações. As candidaturas deverão também apresentar investigação a nível de legislação, a nível de guidelines e dos standards. Como outcomes, está aqui em baixo o expected outcomes, pensando nas comunidades que serão impactadas, neste caso serão os decisores da área da saúde, que terão acesso a mais evidência no terreno para desenvolver medidas mais inclusivas. Os profissionais de saúde, aqui a meio, poderão utilizar procedimentos e guidelines focados no paciente e os hospitais poderão fazer uma melhor integração destes procedimentos e guidelines para melhorar a qualidade do serviço. Como segundo exemplo de tópico, selecionámos um tópico focado no desenvolvimento de novas terapias avançadas para tratar doenças de elevada prevalência e elevado burden. É uma Research and Innovation Action que se espera abrir já em abril deste ano também, onde serão financiados aproximadamente 10 projetos com valores esperados aproximadamente 6 milhões de euros por projeto. Estes valores são sempre aproximados, é uma indicação, nós aconselhamos sempre que sigam esta indicação, no entanto já houve casos de exemplos de pessoas que pediram mais dinheiro em financiamento e conseguem realmente obtê-lo. Visa financiar ações de investigação que contribuam para o desenvolvimento da produção de células pluripotentes, assim como para o desenvolvimento e validação de novas terapias de RNA para o tratamento de doenças não transmissíveis. Como outcomes, e pensando nas comunidades que serão impactadas, estamos a falar de hospitais, profissionais de saúde que poderão fazer ensaios para a validação e teste de eficiência e segurança de novas terapias avançadas. Outro exemplo de tópico, e aqui indo buscando um tópico mais ligado ao digital, e aqui o digital vai aparecer em várias áreas no programa de trabalho, no cluster de saúde. Fomos buscar um tópico focado na utilização de real world e synthetic data na tomada de decisão e no assessment de tecnologia de saúde. É uma Research and Innovation Action, RIA, vai abrir em 2022, serão financiados 6 projetos com um valor esperado de aproximadamente 6 milhões de euros e visa financiar como scope projetos que visam desenvolver standards que possam ser utilizados para análise destes dois tipos de dados, do real data e do synthetic data, para serem aplicados na regulação e assessment de tecnologias de saúde. Permitir também o teste de métodos de machine learning na identificação do real world data e synthetic data, que seja relevante para este outcome. Como outcomes, e pensando nas comunidades que serão impactadas, teremos os prestadores de cuidados de saúde, que terão acesso às guidelines optimizadas para o desenvolvimento e validação e que podem colocar no terreno e ter um outcome mais sólido no desenvolvimento do seu dia-a-dia. Como quarto e último tópico, e aqui mesmo só para terminar, um pequeno resumo, um tópico que pretende desenvolver uma cibersegurança associada à utilização de dispositivos médicos ligados digitalmente. É uma RIA, espera-se apelo também na COL de 2022, serão financiados aproximadamente 3 projetos, com valores esperados aproximadamente 6 milhões de euros por projeto, visa financiar investigação, estudo, desenvolva novas metodologias e toolboxes para assegurar a cibersegurança de dispositivos médicos que estejam ligados em ambiente clínico e digitalmente. Por isso, pretende-se também que estas metodologias estejam enquadradas na regulamentação atual de dispositivos médicos e que sejam realizadas análises sistemáticas de boas práticas e de risco dos dispositivos médicos ligados digitalmente. Como outcomes, e este tópico é curioso porque é ligeiramente diferente, porque os outcomes aqui são muito genéricos e focam-se nas comunidades que poderão ser impactadas. Neste caso, os stakeholders que são indicados são toda a cadeia de valor, se assim se pode dizer, desde quem está a desenvolver até quem toma a decisão de implementar no terreno, como hospitais, como médicos, como hospitais e clínicas, que o vão utilizar e que o vão testar no seu dia-a-dia. A nível, vamos ter aqui um slide mais para indicar porque participar no Horizonte Europa. Eu acho que depois da sessão 2 já temos vários exemplos porque da participação. É bastante importante esta participação porque realmente vai trazer acesso a uma rede internacional de profissionais que trabalham em diferentes áreas, que permitem capacitar
as organizações. Tivemos aqui um exemplo muito bom do hospital, que realmente está a crescer também em mãos dadas com o projeto. Isto é realmente o que se pretende, a nível de recursos humanos, a nível de infraestruturas, e as infraestruturas, novamente, podem ser todo o tipo, desde uma infraestrutura mais digital até uma infraestrutura mais clínica. E voltava às perguntas que tentámos há pouco, e agora eu ia lançar outra vez o poll. A primeira pergunta será se após esta apresentação ficou interessado em algumas das áreas do Horizonte Europa que foram apresentadas. Eu sei que nós passámos muito rapidamente por estas áreas, mas se puderem colocar novamente no chat. Neste momento temos uma pessoa a votar. Foi colocado nos dois chats. Sim. Se puderem ir ao chat e votar. Okay. Aqui é mais para ter uma ideia de, pensando naquilo que ouviram há pouco e nestes grandes capítulos, se vêem enquadrados e como é que se vêem enquadrados. Temos uma pequena tendência para o primeiro e para a quinta. Se calhar então passava para a próxima pergunta, que é uma pergunta que nos leva. A transmissão online tem um bocadinho de delay. Sim, sim. E tenho. Estão a dizer, desculpa, Afonso, interromper, mas perguntei se todos tinham acesso ao inquérito e disseram que não. Eu vou novamente colocar no chat do evento. Portanto, a quem está a assistir, tem um botãozinho em cima, do canto superior direito, que diz chat. E tem o link para o inquérito. Já esperamos só mais um bocadinho. Parece que agora sim. Ok. Fazem Zé. Há aqui realmente uma dispersão no interesse, o que é bom porque muitos destes assuntos são transversais e, por exemplo, olhando aqui no Unlocking the Full Potential of the New Technologies, no capítulo 5, Destination 5, é uma componente tecnológica, é uma componente digital, muito ligada ao digital, no entanto, também há tópicos da área do digital no capítulo 1, Destination 1, onde estão ligadas a, por exemplo, a utilização de inteligência artificial em alguns destes projetos. Por isso, seria o que acho que posso passar para a próxima pergunta. E esta, tínhamos que responder no máximo 3 respostas. Depois do que ouvi hoje, o que é que esperam fazer? Este programa não é para vocês. Ainda têm dúvidas e vêm falar com os NCPs. É mais um teaser para vos deixar a pensar quando é que nos vão contactar, em que projetos é que estão a pensar e que querem colocar no terreno. Vou dar uns minutos. Bem, é bom ver que não há ninguém a dizer que este programa não é para mim.
E isto é um dos pontos que nós chamamos sempre a atenção quando lerem este programa de trabalhos. Os vossos projetos provavelmente não vão encaixar que nem uma luva, como foi referido há pouco, nas soluções que são pedidas, mas o vosso projeto provavelmente responderá a alguns dos tiques daqueles outcomes que são indicados nas calls, e esse é a grande vantagem, e depois a partir daí construírem o consórcio que estejam a ver. Bom de ver que há muita gente que percebe melhor as oportunidades. E só dá mais uns minutos, se quiseres. Ok, então se calhar já estamos a passar do tempo e a fechar o pool. Obrigado por responderem. E novamente deixava aqui o slide dos nossos contactos para nos contactarem. Qualquer dúvida que tenham, quiserem o programa de trabalhos, se ainda não o tiverem, nós podemos facilitar. E passava à Patrícia. Estás muted, Patrícia. David, obrigada, Afonso e Isabel. Eu acho que a mensagem principal da vossa apresentação é que oportunidades não faltam e, como eu costumo dizer, o desafio aqui seria alguém poder, com firmeza, dizer não há aqui nada para mim. Eu acho que as oportunidades são tão diferentes, tão abrangentes, que há oportunidades para todos, é preciso querer, é preciso ir atrás delas. Agradeço novamente ao ESA e à EDES terem partilhado a experiência connosco. Pela nossa parte, ficamos totalmente disponíveis para vos ajudar, têm os contactos. Repito que basta que nos escrevam, e pus um e-mail no chat que é ncp.saude@icib.pt, que podem usar, é lido pelos 3 NCPs de saúde, inclusive se quiserem esta apresentação, se quiserem contactos da ESA ou do ESG, ficamos disponíveis. Esperemos ter notícias vossas muito em breve e que Portugal continue este caminho de sucesso no que é a área da saúde do Programa Europeu. Pela nossa parte, muito obrigada e um bom dia a todos.